Então, ó, na sua lista de exercício, eu selecionei essa primeira questão, né, que era o item 1, lá, que dá esse resultado menos 3 sobre 4. Por quê? Porque essa questão aqui, ela abre pra gente uma possibilidade bastante interessante de ver aquele conceito que eu falei para você do zero sobre zero, por exemplo, que é a primeira indeterminação. Então aqui nós temos que chegar na conclusão de que dá zero por zero, porque senão a gente a não parte para a execução do problema da forma correta, beleza? Então, o que é que acontece? Vamos ter que fazer um valor numérico da função, tendo a função como numerador e denominador, e aí a gente vai fazer o limite da forma mais assim, esdrúxula, né? Que é substituir o valor de x pelo valor da constante limite. Que na verdade é o seguinte, o limite não é isso, né? Porque quando eu falo que eu estou me aproximando de menos 2, eu não estou assumindo que o x é menos 2. Eu estou assumindo que o x vai tomar um valor tão próximo de menos 2 que parece ser menos 2. Então, na verdade, o limite é isso. Ele não é substituir. Agora, o que é que a gente faz? Grosseiramente, para que a gente chegue em valores de limite, a gente acaba substituindo. Então, é como se fosse da seguinte maneira. É como se eu pegasse aqui o numerador, que eu vou chamar n de x, e fizesse o n de menos 2. Então, normalmente é isso que a gente faz. A gente pega a variável e substitui por, né, pela constante limite aqui, o valor do limite. Então, é isso que a gente faz. E aí o que a gente tem que fazer é reparar, principalmente quando a gente está no polinômio, e nós temos aqui uma constante negativa, é reparar o sinal nos graus aqui, que são os graus ímpares, né? O grau 3 e o grau 1 e tal, para a gente não errar somente a questão do sinal. Então, menos 2 elevado ao cubo é menos 8 vezes 2 vai dar menos 16. Ao quadrado o sinal fica positivo, então 4 vezes 9 é 36. O 12 vezes menos 2 é menos 24. E aqui eu tenho um mais 4. Então, se a gente for ver, isso aqui vai dar zero, né? Porque 40 menos 40 dá zero. Beleza. Se o denominador, na hora da gente fazer a substituição, então eu vou pegar agora o denominador de x e vou fazer o denominador de menos 2. Se ele der uma constante, está resolvido o limite. Por quê? Porque o numerador é um número que tende a zero. Ó, esse é o termo certo. Não é que é igual a zero. Ele tende a zero. Porque, na verdade, o x não é menos 2. O x tende a menos 2, né? Se aproxima de menos 2. Na hora que a gente fizer isso aqui, o cálculo do d de menos 2, e isso aqui desse uma constante, estaria resolvido o limite com um número que tende a zero, porque zero dividido por uma constante qualquer é zero. O problema é que nós vamos obter de novo o zero. Então, menos 2 elevado ao cubo é menos 8 com menos na frente é 8, aí menos 2 elevado ao quadrado é 4 vezes menos 2 é menos 8, já zerou aqui. Aí 4 vezes menos 2 é menos 8, mais 8, então a gente vê que a gente chega, né, na indeterminação 0 sobre 0. Beleza. Na hora que a gente chega a 0 sobre 0, nós temos algumas saídas. Você falou uma. Ah, eu posso fatorar. É uma saída. Essa eu nem vou fazer, tá bom? Mas nós temos uma outra, que é a regra de L'Hopital, que é a regra que eu acabei utilizando. O que é o L'Hopital? Ele é usado sempre do 0 sobre 0. Então, nesse caso dessa indeterminação, o que nós vamos fazer é derivar numerador e denominador. Beleza? Como são polinomiais, a derivada é muito simples. Então, ó, eu vou derivar em x, que é a minha variável, o meu numerador de x. E aí, como é que a gente faz a derivada de um polinômio? A gente sempre usa a seguinte regra. Nós pegamos... Não entendi. Isso, e subtrai uma unidade, certo? Então eu vou ficar aqui, ó, com 6x ao quadrado, mais 18x, mais 12.
certo? E se eu pegar o denominador e fizer a mesma coisa, então eu vou ficar aqui com menos 3x2 menos 4x mais 4. Tranquilo? Beleza. Aí eu faço o teste novamente do limite. Então, eu aplico o limite de novo a essas funções já derivadas. Se a gente for fazer o cálculo, ou seja, então eu quero pegar a derivada em x e aplicar o valor em menos 2. Se a gente fizer isso, ó, nós vamos ter 4 vezes 6, 24, menos 36, mais 12. Já reparou que isso aqui dá zero de novo, né? E aqui, se a gente fizer o mesmo cálculo, repare que primeiro eu derivo e depois eu aplico o valor numérico, tá? Nunca o contrário, porque se eu fizer o contrário vai dar sempre zero. Então eu não aplico o valor numérico antes de derivar, tá bom? Então aqui vai ficar, ó, 4 menos 3 dá menos 12, aí mais 8 mais 4. Ó, continua sendo 0 sobre 0, tá vendo? Então o que é que eu faço? Eu aplico a derivada da derivada. Então L'Hopital é sempre você derivar numerador e denominador quando a condição que você tem é 0 sobre 0, tá vendo? Beleza? Então, aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a segunda derivada. Vou botar numa outra cor só para a gente não confundir, tá? Então, ó, eu vou aplicar a segunda derivada no numerador de x. Obviamente, a segunda derivada é a derivada da derivada. Então, aqui vai ficar 12x mais 18. Aqui não tem chance de ser zero, tá vendo? Ó? Então, a segunda derivada do numerador de x... Opa, desculpa, aqui é menos 2 já. Menos 2. Então, aqui vai ficar menos 24 mais 18. Menos 24, dá menos 6, né? Menos 6. E a segunda derivada do denominador. Opa, x ao quadrado. Dx ao quadrado do denominador. Então, vai dar menos 6x menos 4, né? Aí a segunda derivada, já pegando o valor numérico. Isso, aqui vai dar 12, né? 12 menos 4, não é isso? Que dá 12 menos 4 dá 8. 8. Aí acabou, ó. Então eu faço menos 6 sobre 8, simplificando por 2, menos 3 sobre 4. O que vai bater com o resultado que ela colocou. Certo?